Graça e paz, meus irmãos, alunos da FETEC, do Bacharel em Teologia. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de Teologia e de Hebraico na pós-graduação de Hebraico Bíblico da FETEC. Hoje nós iremos abordar a segunda parte dos conceitos gerais de leitura e escrita para a elaboração do artigo científico, que constitui uma etapa obrigatória da finalização do bacharel em teologia, né? O chamado trabalho de conclusão de curso, o TCC. Nós iremos trabalhar hoje a produção de textos através das estratégias de leitura e de escrita, e deixaremos uma atividade para que possamos já analisar a construção dos textos dos irmãos. Hoje nós estaremos trabalhando aqui um tutorial para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, é a segunda aula, e nós vamos hoje trabalhar, né, os aspectos da construção do texto, já que na aula passada nós estudamos os elementos da leitura e da escrita. Introdução. Nesta aula, iremos explorar as estratégias de leitura e escrita. Nossos objetivos se norteiam na capacitação do estudante, na compreensão dos textos que serão utilizados na elaboração de um trabalho de conclusão de curso no nível superior. Bom, para escrever um texto, como nós ressaltamos na aula anterior, um texto ele precisa ser escrito de maneira formal. Ou seja, o texto precisa seguir a norma culta da língua portuguesa. E na elaboração do trabalho científico, a partir da construção de resumos, resenhas, fichamentos ou outras estratégias de capacitação da leitura que existem para o melhor aproveitamento da obra que você está lendo, toda essa questão da produção de resumos, de resenhas, segue as normas técnicas, né? Pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a chamada ABNT. Então, queridos, nós vamos ver as estratégias de leitura e de escrita que estão descritas no Código de Normas Técnicas da ABNT. Então, nós temos a NBR 6028, de 2003, que vai nos dizer o que é um resumo. Então, o objetivo desta norma estabelece os requisitos para a redação e apresentação de resumos. Para os efeitos desta norma, aplicam-se as seguintes definições. Palavra-chave. Palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida preferentemente em vocabulário controlado. Então, geralmente a palavra-chave, no trabalho acadêmico, ela vai estar depois do resumo, né? É uma parte dos pré-elementos, né? Dos pré-elementos da construção de um artigo científico, e geralmente nós utilizamos 3 palavras-chave. Nós iremos aos poucos estar trabalhando, mas por enquanto é só para nós termos esse conhecimento. Então, o resumo. O que é um resumo? O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, ou seja, você irá ler o texto, ler o documento, e dali você vai extrair os pontos mais importantes, mais relevantes do texto que você está lendo. O que é um resumo crítico?
é um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, também chamada de resenha, quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. Então, o artigo científico é uma resenha crítica, ou seja, você vai trabalhar o seu tema conforme a construção epistemológica dos autores que você está lendo, né, da pequena biblioteca de autores que você formou, e a partir dali você vai começar a inserir nessa resenha as suas observações, as suas análises, vocês irão inserir nesse documento as suas críticas. Claro que a construção de um resumo crítico vai exigir um arcabouço maior de leitura, e para que você possa analisar a resolução dos problemas do autor que você está lendo com a posição de um outro autor, é necessário você ter uma leitura de 2 ou mais autores para que você compare e possa fazer as análises na dissertação que você está desenvolvendo, né? Ali no seu TCC, no seu artigo científico. Então, nesse momento, nós não iremos mexer com o resumo crítico, porque eu estou partindo do pressuposto de que eu estou iniciando, fazendo uma introdução a um artigo científico, à construção de textos. Então, nós começaremos mais do início, deixaremos o resumo crítico para depois, mas a segunda etapa das nossas aulas, com certeza, será a produção do resumo crítico. Resumo indicativo. O resumo indicativo indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc. De modo geral, não dispensa a consulta ao original, ou seja, o texto que você está resenhando. Então, o resumo indicativo, você não vai se posicionar. No resumo indicativo, você não vai comparar a linha de pensamento daquele autor com outros autores. Simplesmente você vai discorrer, né? Você vai produzir um outro texto a partir da leitura das obras que você está realizando. Então, a resenha indicativa é simplesmente para que você possa trazer, construir um novo texto fundamentado na leitura que você está realizando, né? Ou seja, você vai, aos poucos, dissecando o autor. Na primeira, na segunda, na terceira leitura, você vai aprofundando as estruturas daquele texto. E conforme você vai aprofundando as estruturas do texto que você está lendo, você vai produzindo ao lado um outro texto, que esse texto é o entendimento que você está tendo acerca da obra lida, né? Você começa a escrever, através de um outro texto, as noções que o autor está trazendo na obra que você está resenhando. Então, nesse resumo, não se insere nenhum tipo de crítica. Você simplesmente reproduz as ideias do autor com a construção de um outro texto, que é o seu texto. O resumo informativo informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que esse possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Então, o resumo informativo, ele vai ter um nível de descrição da obra resenhada mais detalhada,
ao ponto que você não será necessário retornar à obra que você está resenhando. Ou seja, a sua resenha ela é o suficiente para você desenvolver um terceiro texto ou você encaixá-la dentro já do seu artigo científico. Então, nós vamos ter aqui o resumo indicativo, o resumo informativo e teremos aqui a questão do resumo crítico, que é propriamente a resenha, tá? A resenha onde você insere a sua crítica, né? É o artigo científico de fato, ok? Resumo crítico, resumo indicativo, resumo informativo. Nós trabalharemos hoje com o resumo indicativo. Então, quais são as regras gerais da apresentação de um resumo, né? O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Então, você está lendo um texto, né, uma obra para construir seu artigo, ele tem um objetivo. Essa obra que você está lendo foi construída debaixo de um objetivo. As obras que vocês estão lendo têm um método, ou seja, tem um caminho para resolver o problema que o tema exige. E o resultado, que é a resolução do problema, e a conclusão da obra realizada, né, a conclusão do seu texto, a conclusão da sua pesquisa com a resolução do problema, deve conter também no seu resumo. Então, a obra que você está lendo, ela possui objetivo, método e resultados, né? Resultados e conclusões. No seu resumo, é necessário que você também coloque o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do autor que você está lendo. Então, olha só como o seu resumo, né, sua resenha, ela precisa ser organizada, ok? Tem que se escrever para começar, desenvolver e concluir. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Essa parte nós veremos depois, que ela aí é um pouco complexa para explicar. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e de não enumeração, e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único. Então, aqui vale a pena nós olharmos nessa questão dessa norma. O resumo precisa ser conciso, porque você vai estar diminuindo aquele texto que você está lendo, o texto resenhado. Precisa ser afirmativo e não pode ser dividido em tópicos. Se você for dividir em tópicos, você estará fazendo um fichamento. Aqui na BNT é uma recomendação de você usar um único parágrafo, mas eu vou fazer as indicações aqui para os irmãos, para que os irmãos possam desenvolver uma resenha com diversos parágrafos. Então, não vai ser... nós não iremos trabalhar resenhas, né, ou resumos com um único parágrafo. Os irmãos irão construir os seus textos a partir das leituras que vocês estão fazendo, né? Vocês irão construir as suas resenhas a partir das leituras. Mas qual é a diferença do resumo e da resenha? Já que ora você fala resumo, ora você fala resenha. O resumo, você vai escrever o texto novamente, mas você está reduzindo aquele texto de uma forma concisa, recolhendo somente os aspectos relevantes do texto. Na resenha, você está construindo o seu texto. Você está
reconstruindo aquele texto que você está lendo, mas através do seu texto. Você está lendo a obra, você está reconstruindo, mas com as suas palavras, com os seus pensamentos, com a organização que a sua mente está dando na compreensão da obra. Conforme você vai compreendendo a obra lida, você vai produzindo o seu texto, que reflete essa compreensão da leitura. Então, nós não iremos fazer resumos propriamente ditos, porque senão nós caímos no plágio, porque todo parágrafo, toda frase, todo texto, toda ideia que for retirada da obra lida para ser colocado no seu texto, precisa ser referenciado. Então, nós trabalharemos com a resenha, mas não a resenha crítica no momento, sim a resenha indicativa. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. Então, quando você começa a escrever a sua resenha, você já vai ter que explicar qual é o tema principal do documento que você está resenhando. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, ou seja, se você está fazendo a resenha de uma memória, se você está fazendo a resenha do estudo de caso, se você está fazendo a resenha da análise de uma situação. No caso de vocês, é uma revisão bibliográfica. Você está revisando, lendo outras obras bibliográficas que foram escritas com o tema que você quer trabalhar, e a partir dessas obras você constrói o seu texto, sua resenha, e desenvolve um problema e conclui o seu trabalho com a resolução do problema. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Usa-se também no plural, mas geralmente no singular. Então, no seu trabalho, você vai evitar palavras como eu penso, eu acho, eu acredito, eu fiz, eu realizei, eu pesquisei, eu concluí. Então, esse eu não vai existir, porque você não fez nada disso. Você não trouxe nenhuma ideia nova. Você está trabalhando com outros autores. Então, quando você for se referir ali ao seu conhecimento, à sua produção, seu desenvolvimento, você vai usar a palavra nós. Então, nós acreditamos, nós sabemos, nós percebemos, nós compreendemos, nós estudamos, nós desenvolvemos, porque pressupõe-se que você fez essas conclusões, que você tomou determinado conhecimento a partir da leitura de outros autores. Então, na terceira pessoa do singular, mas você pode, em determinados momentos, usar a terceira pessoa do plural, quando você vai se referir a você juntamente com os outros autores que você está tirando aquela informação, ok? As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavra-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Então, depois do resumo, você vai ter ali a questão da palavra-chave, Mas aqui nós já estamos falando da montagem de um artigo científico, onde você vai ter uma parte pequena chamada resumo, antes da introdução. No momento, nós não trabalharemos esse formato, porque vocês começarão a produzir textos a partir das resenhas. Embora as palavras-chave podem aparecer também na resenha, logo no final, quando você concluir o seu texto. Resenha. No universo acadêmico, resenha se refere a um gênero no qual o autor, após resumir os principais elementos do objeto resenhado, apresenta seu ponto de vista sobre ele,
De acordo com Machado, Lousada e Abreu Tardelli, a resenha é um texto que apresenta informações selecionadas e resumidas sobre o conteúdo de outro texto, trazendo, além das informações, comentários e avaliações do resenhista. Essa é a resenha crítica. Nós avançaremos para a resenha crítica. No momento, repito, trabalharemos com uma resenha indicativa, que é a reconstrução do texto que você está lendo com um outro texto que é o seu texto. Legal? Usando as suas próprias palavras. Nossa forma particular de produzir uma resenha é realizar um resumo da obra. Nossa forma particular, a minha forma de fazer uma resenha. Mas não nos referimos ao resumo tradicional, onde reduzimos o texto através da seleção das partes textuais centrais de cada capítulo, mas produzir outro texto na medida em que nos aprofundamos na pesquisa temática. Então, ou seja, peguei um artigo acadêmico que fala sobre a fé. Esse artigo acadêmico, eu vou ler ele, a primeira leitura, já vou fazer as minhas pequenas anotações, seja no PDF, seja no próprio livro físico, já vou selecionar palavras-chave, já vou selecionar conceitos, amarração de ideias. Primeira leitura. Na segunda leitura, eu já começo a minha aprofundar, né, a adentrar numa estrutura mais profunda do texto, alguns conceitos ou partes importantes que passou desapercebido na primeira leitura, você já consegue observá-los em uma segunda leitura da obra, e a partir daí você já começa a reconstruir o seu texto, né? A partir da obra que você está lendo. Então, é esse tipo de resenha que eu proponho no momento para que os irmãos possam trabalhar. Passo a passo para a produção de uma resenha. Ler a obra calmamente, realizando anotações preliminares, como palavras-chave, conceitos e ideias. Realizar uma segunda leitura da obra, pois a segunda leitura irá proporcionar um aprofundamento das estruturas do texto, ampliando a compreensão e a quantidade de anotações e observações que precisam ser selecionadas. Ou seja, na segunda leitura, você percebe muito mais o que o autor está querendo passar com o seu escrito. Portanto, é fundamental fazer a segunda leitura para depois começar a resenha. Então, aí, iniciar a produção da resenha, realizando as separações dos tópicos dos capítulos. Não? Por exemplo, você tem o capítulo 1º, aí você tem lá tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então, você pode ou fazer uma resenha geral desses 3 tópicos, ou você pode resenhar cada um dos tópicos. Então, vai depender do texto do que você está resenhando. Quando eu estou produzindo uma resenha, eu sempre coloco 1, introdução, 2, o título que eu vou estar trabalhando, né, juntamente com o tema. Se eu der continuidade naquele título, com um subtítulo, eu vou colocar 1 do 2 e o título. E aí, se eu começar um outro título, aí 2, 3 em seguida. Então, tem materiais, geralmente os artigos acadêmicos, eles vão ser divididos aí em títulos e subtítulos. E aí você pode estar fazendo as resenhas também dos subtítulos ou fazendo uma resenha geral, unindo todos os subtítulos num único texto. Isso vai depender, né, de como você vai se organizar. O importante é que você leia 2 vezes a obra e produza um texto seu sobre a obra que você está lendo.
Atividade. Produção de uma resenha indicativa. Então, nós temos aqui a estrutura da resenha. Essa resenha deve ter uma capa, né? E eu já fiz um modelo de capa aqui para vocês reproduzirem. Está aqui do lado o modelo de capa. Na outra folha, vocês vão ter uma introdução, tá? Da obra que você está lendo, né? Da resenha que você vai fazer. Após a introdução, vocês terão um desenvolvimento textual, que é a resenha propriamente dita. Você pode pegar um artigo ou 2 artigos para fazer uma única resenha. Tá? Quem souber já fazer a crítica, pode fazer, não tem problema. Mas o propósito aqui é que você desenvolva a resenha de uma obra que você está lendo e que já é o tema do seu TCC, o tema do seu trabalho de conclusão de curso. Então, vocês vão pegar um artigo acadêmico sobre o tema que você quer produzir e vai desenvolver uma resenha sobre essa obra. Tá? Se você tiver 2 artigos acadêmicos, estiver lendo 2 artigos e querer fazer uma única resenha utilizando os 2, né, fazendo aquele jogo com as 2 obras e o seu texto, você pode fazer. Eu não vou limitar os irmãos. Quem já tem mais habilidade pode ir desenvolvendo. Mas, no princípio, faça a resenha de uma obra dentro dessa estrutura. Capa, introdução, desenvolvimento textual, a conclusão, e o referencial bibliográfico, que você vai citar a obra ou as obras que você está resenhando. E aqui já tem um modelo, assim como na primeira aula, de como você vai colocar o referencial bibliográfico, ok? Este slide vai ficar, né? Este PowerPoint vai ficar disponível para os irmãos, tanto a aula como o PowerPoint, e eu estarei colocando no grupo de orientação as datas para que vocês possam entregar essa primeira resenha. Ok, meus irmãos? Shalom Aleichem, a paz a todos.